Olá galera, meu nome é Gilvan, sou professor da Secretaria de Cultura e hoje com mais umas dicas de pintura. Vamos falar um pouquinho mais da tinta acrílica. No caso aqui na minha direita, do meu ombro direito, eu tenho uma pintura feita a óleo. E no lado esquerdo eu tenho a tinta acrílica. Eu vou mostrar especificamente a base da tinta acrílica, como o processo e como que é feita essa tinta, antes de você colocar numa tela, né? Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia de como que é feito e pela história, né? Porque antigamente, quando os grandes pintores trabalhavam com tinta, eles não tinham hoje no mercado esse tipo de material, que já é industrializado, né? Já vem pronto. Então, o que eles usavam antigamente? Eles tinham pessoas que faziam a tinta para ele. Eles escolhiam a cor, né? O artista escolhia uma cor e o ajudante dele, o que ele fazia? Ele pegava uma pedra, né? Colocava numa superfície, colocava um pigmento, que é um pó, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, né? E macerava, né? Pressionava esse pó com óleo. Antigamente eles usavam muito óleo vegetal, óleo de baleia, né? Para se fazer a tinta óleo, né? No caso da tinta acrílica é o mesmo processo, só que é utilizado o quê? A tinta cola PVA, né? Você tem um pigmento e você pressiona esse pigmento com a cola, diluindo ele, espremendo ele, né? E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho depois. E no caso aqui tem tintas que hoje no mercado, que nem não é que até a marca que muita gente conhece, né? O que acontece dessa tinta para tela? Ela tem a consistência dela muito baixa para cobertura. O que acontece nessa consistência? Falta de pigmento. Então, na realidade, quando você visualiza esse tipo de tinta, o que acontece? Quando você passa ela numa tela, ela não vai dar aquela cor exatamente que está ali. O que você precisa é fazer um trabalho nessa tinta, antes de você fazer uma pintura numa tela. Entendeu? Existem outras marcas que também têm uma consistência melhor. Existem marcas importadas, que são muito caras, né? Mas mesmo assim exige um trabalho de você preparar essa tinta para você utilizá-la na tela. Correto? Então, que nem no caso aqui. Depois eu vou estar usando esse tipo de material. É uma cola escolar, né? Eu vou usar esse material aqui e vou mostrar para vocês aqui agora. Quer ver? Deixa eu pôr aqui isso aqui. No caso aqui, acrescentar o pigmento, deixar um pouco aqui a mais. Eu vou acrescentar, no caso que seria a minha cola. Ó, o que acontece? Tirar o tubinho aqui. Ó a consistência que ela fica. Então, se eu vou fazer um teste aqui, ó, a consistência dela. Então, o que acontece? Na tinta acrílica, você acrescenta cola PVA, né? Seria cola, qualquer tipo de cola, para você fazer um teste. Aí ela vai te dar a cor. Então, todas as tintas se utilizam de pó. Então, tem um processo industrial, né? Que eles utilizam para fazer os potes, né? Já pronto. Mas, no passado, eles usavam pedra, né? Usavam a pedra para você macerar esse pigmento com óleo, né, para você preparar a tinta. E como a gente está falando mais especificamente em tinta acrílica, aqui no caso aqui é cola e pigmento, né? Os pigmentos hoje em dia, quando você encontra em lojas, eles são muito caros, né? Porque é óbvio, né? Porque ele ajuda a você a preparar a cor. O segredo da tinta é a cola, entendeu? Então, seria interessante você fazer esses testes em casa para que vocês possam conhecer como é que funciona. Se você acrescenta muita cola, tem o problema de trincar. Ou você usa muita cola ou menos cola. Então, você vai ter que fazer essas dosagens, aprender a manipular para você ter resultado, né, daquilo que você quer. Então, ó, é pouca coisa que se usa. Então, na verdade, o que é caro é o pigmento. Não é tanto em si a tinta industrializada. Então, por isso que às vezes tem tintas que são, que nem essas aqui, ó, são tintas importadas, que são caríssimas, né? Entendeu? Então, é um pigmento mais puro, né? Ele acrescenta muito mais pigmento do que a própria cor, né? Então, eles acrescentam, às vezes, que nem no caso aqui,
nessas tintas acrílicas aqui, ó, a consistência dela é muito mais cola do que pigmento. Então, na realidade, quando se mostra no visual aqui, a cor verde, um verde musgo e tal, mas a porcentagem de cola é muito maior do que o próprio pigmento, né? Então, hoje eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um esboço aqui de uma flor, de um copo de leite, né? Então, para que vocês tenham uma ideia como que eu faço esse tipo de trabalho com mais tranquilidade. Então, geralmente as pessoas utilizam o do lápis, né, para que você fazer um copo de leite. Eu vou fazer uma base de um copo de leite com um lápis, né? Eu estou usando um lápis pastel, né, só para poder visualizar melhor o desenho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer, lembra do sistema das bolinhas? Ó, eu vou fazer assim. Ó. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma base desse copo de leite. Eu vou girar só aqui, ó. Você vê, eu não estou preocupado se o risco passou para lá ou para cá. Então, aqui é para mim ter uma ideia do que vai ser feito. Porque isso aqui depois na tinta cobre. Então, agora aqui eu vou dar um acabamento melhor, para que se tenha uma ideia do que seria um copo de leite. Então, ó, já tenho meu copo de leite aqui, entendeu? Já tenho o meu esboço, né? Então, vou só acrescentar aqui, ó. Aqui deram para entender. Agora, aqui no caso, eu vou fazer com o pincel. Eu vou pegar um pincel aqui que eu tenho. Então, é para ficar bem mais simples e, independente se for pincel ou lápis, acho que é interessante você partir pincel. Porque aí você já tem uma base mais tranquila, né? Então, eu vou preparar um verde aqui, ó. Eu vou preparar um verde acrílico. Ó, eu peguei um verde aqui, ó. E uma observação que eu sempre falo, às vezes, para as pessoas que pintam, desde estão começando, tentem usar a tonalidade da cor mais clara, não vá ela direto pura. Então, o que acontece? Eu vou acrescentar um pouco de verde e vou fazer isso, ó. Ó, no próprio pigmento, ó. Vou acrescentar mais um pouquinho de água. Vou acrescentar mais um pouquinho aqui. Então, ela vai ficar um pouquinho aguada, né? Então, não tem problema. Então, o que acontece? Vou fazer o mesmo processo que eu fiz no lápis. Vou fazer um pouquinho mais bem diferente. Agora aqui eu vou dar aqui está o ponto aonde sai aquela parte do. Aí eu venho aqui começar a dar forma, porque eu tenho essa base do círculo como minha referência, né? Então, ó, aí eu venho aqui e já começo a dar essa forma. Agora eu faço o acabamento. Aqui eu já vou ter meu copo de leite, entendeu? Aí vocês viram aqui, né? Tanto faz como no lápis ou direto. Por que acontece? Às vezes a pessoa está tão acostumada a fazer um trabalho com referências, né? Então a referência ela te ajuda bastante a você ter uma base daquilo que você quer fazer. Não se preocupe em fazer aquela referência que você tem ficar igual, porque isso exige prática, né? Então, acho que é interessante, todas as vezes que for fazer, tente fazer da sua maneira, entendeu? Usando o material correto, de acordo, entendeu? Você consegue aprimorar isso com o tempo, né? Não é assim de um dia para o outro que você vai fazer determinada coisa. Então, acho que é interessante você conhecer o material que você tem, e no caso, quando você for finalizar, você finalizar com um trabalho que ele tem uma evolução.
Hoje você faz um jeito, amanhã é outro, outro dia é outro. Então, na arte é sempre evolução. Não existe um momento de agora parei porque ficou ótimo, entendeu? Existem evoluções. Então, você tem que adequar a sua maneira de pintar. Então, porque às vezes as pessoas falam, eu vou usar a técnica do professor, mas o professor tem a técnica dele que ele desenvolveu. Cada um tem que aprender a desenvolver a sua própria técnica. Por isso que é importante você conhecer materiais e consultar. Então, hoje tem na internet, hoje, vários canais aí que mostram como é que faz e tire sua conclusão. Não veja só um, veja vários, para que você tire a sua própria conclusão de usar um determinado material, correto? Então, aqui foi uma base só para que vocês possam entender como é que funciona a tinta acrílica, porque depois nas próximas aulas eu vou estar falando um pouco de tinta a óleo. Porque no caso da tinta acrílica, o que acontece? Às vezes alunos perguntam, mas seca muito rápido, que nem eu tinha falado. Existem produtos que retardam o processo de secagem da tinta acrílica. Porém, eu não aconselho muito, entendeu? Porque às vezes tudo que você altera para acelerar não é legal, entendeu? No caso de vernizes, se você usar um secante, né, no caso, dependendo da quantidade que você usa nesse secante, o que vai acontecer com o seu trabalho? Ele pode acontecer de trincas, ele pode trincar todo, craquelar todo, né? Então, às vezes há momentos que você não vai querer fazer um trabalho, fez um trabalho bacana e craquelou todo o trabalho. Então, tem que se tomar um certo cuidado com esse tipo de produtos, que é o quê? Que secam muito rápido e o resultado muito rápido também, entendeu? Então, tem que tomar bastante cuidado quanto a isso, para que você faça o trabalho com processo natural, né? Sem envolvimento de acelerar alguma coisa, processo muito rápido. Então, a gente vê muita coisa, desenhos muito rápidos, entendeu? Acho que a ideia não é acelerar o negócio, a arte não tem essa de rapidez, entendeu? É um negócio tranquilo, com calma, com paciência, aí você consegue chegar lá, ok? Tá dada a dica aí, beleza? Oficinas de arte, venha fazer parte. Oficinas de arte, venha fazer parte.